Fala, meu povo! Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa conversa. É uma conversa muito especial com uma pessoa muito querida hoje aqui. Essa conversa, ela faz parte de uma série de outras que virão por aí, porque tive o desejo de começar a conversar com pessoas que estão autoconstruindo, que decidiram se jogar, colocar a mão na massa e partir para a prática, construindo a própria casa, com seja lá o que eles têm ali, né, naquele momento para poder construir, e mesmo que seja aos poucos, e contratando mão de obra voluntária ou construindo com a própria família, enfim, que decidiram ir além, sair da prática e colocar suas mãos na terra e poder realizar os seus sonhos, né? Seja o sonho de sair do aluguel, seja o sonho de morar próximo à natureza, ter mais contato, né, com a natureza, cultivar seu próprio alimento, viver uma vida mais tranquila. E é por isso que eu estou aqui querendo atingir cada vez mais pessoas com histórias de pessoas que hoje já vivem esses sonhos, né? Então, conheço muitas pessoas que estão nessa, pessoas que acreditam aqui no nosso trabalho, entram aqui na página, compartilham diariamente suas experiências, fazem parte também dos nossos cursos. A gente tem uma comunidade, a comunidade Mãos de Barro, que as pessoas compartilham suas experiências lá, né? Mostram as fotos das casas, mostram os vídeos das experiências, dos testes que estão fazendo, seja Tadelact, seja construindo, sei lá, uma parede, fazendo revestimento, a geotinta. Então é muito importante que a gente comece a fazer e ir para a prática o quanto antes, porque existe um processo de maturação, onde a gente vai aprendendo a lidar com a técnica, vai entendendo como que ela funciona, por que ela retrai, por que ela esfarela, por que ela racha. Então é fundamental que a gente comece a nossa prática o quanto antes, se a gente quiser construir algo maior, né? Seja uma casa, seja uma parede muito grande com uma técnica de revestimento, enfim. Então é por isso que hoje aqui eu decidi começar essa série com uma pessoa muito querida, muito especial, que é aluna do curso de Tadelact e vem praticando já há algum tempo nesse processo aí de aprendizado. Ela é uma mulher lá de Joinville, Santa Catarina, e a gente conversa de vez em quando lá na comunidade. Eu tenho visto o processo, né, no próprio site, no próprio Instagram dela também, o processo de evolução da casa. Ela constrói junto com a família dela, companheiro e mais 2 filhos, e é muito gratificante poder ver que cada vez mais pessoas se dedicam, acreditam em si mesmas para poder ir para o campo e colocar o seu sonho em prática, né? O nome dela é Patrícia. Eu vou convidar ela aqui para que a gente possa saber mais dessa experiência e que ela possa inspirar cada vez mais pessoas, né? Porque eu acho que, acima de tudo, as histórias precisam ser compartilhadas. Então, essa é só uma imagem do que está por vir por aí. Eu vou convidar ela aqui. Cadê Patrícia? Vamos embora. Tô ansioso, nervoso e animado ao mesmo tempo. Um mix de sentimentos e emoções. Espero que nossa internet ajude nessa estreia e que dê tudo certo. Como é que eu viro? Ah, achei. Fala, Patrícia! Então, oi, Oi, querido, que bom lhe tudo ver. bom? Tudo bom, e você? Então, tudo boa, hein? É, Aí, agora aí, perfeito, tô ouvindo tudo, a conexão massa. tá massa. Então tá bom, tá Muito ótimo. boa noite por aí. Obrigado por aceitar o convite de Ah, imagina, eu conversar. fiquei muito lisonjeada. Foi? Que bom saber disso. Estão me Eu acho. avisando que estava virada a câmera. Ah, normal. Isso acontece É, nas então, melhores né? famílias. Que massa. E foi até um pouco direto ao ponto, assim, minha escolha, porque
eu vejo que você participa muito, está sempre se dedicando a aprender, né, compartilhar seus processos, acompanho lá o refúgio das cachoeiras, né, e E vejo que você compartilha lá junto com a galera, e é muito inspirador, né, seu trabalho. Você mora aí em Joinville, não é isso? isso, Joinville, Santa Catarina, aham, no sul do Massa. Brasil. Uma região fria, imagino. É, bem frio e bem quente também, na real. Quando é verão é bem quente. Ah, são os extremos, não é isso? Sim, Mas isso. aqui na Bahia, a maioria do tempo é quente. Ei, dá Chuva. vontade de ir, sabia? Agora que é inverno aqui, dá uma vontade de ir pra Bahia. Eita! Tá até um pouco frio aqui, deve estar uns 21 graus, uns 20 graus, É, aqui aqui tá um deve pouco estar frio. uns 14 agora. 15, talvez. Então Bem talvez mais aqui frio. nem esteja tão frio assim. É. E, minha querida, me conte aí, você, eu não sei se eu expliquei direito, mas você está construindo a sua casa aí, junto com o seu companheiro e mais dois filhos, não é isso? É isso, é exatamente isso. Aham. É, então, meu companheiro, meu marido, Luiz, Luiz. ele é turismólogo. E aí nós temos dois filhos, um que está com 17 agora, o Caio, né? Já até contei Lembro para que ti, tem um que às vezes xará. eu tenho que explicar aqui em casa que, é o Caio do Tadilac que eu tô falando. E o Igor, que tem 13 anos. E a gente iniciou o processo na pandemia. Quando iniciou a pandemia, a gente começou esse processo. Então, eles participaram muito no início. Aí, quando começou a voltar às aulas e tal, aí eles agora, né, estão mais focados nos estudos e aí eles já não vão mais tanto. Mas, então, sempre que podem, estão lá com a gente. Legal. Eles participaram, no caso, do processo no início da fundação e tudo, assim? Tudo, absolutamente tudo. De cavar buraco, de tirar a raiz, de buscar pedra no rio, porque tem um riozinho próximo, assim, né? Então a gente foi buscar pedra no rio e aí é de balde, e aí no carrinho de mão, leva para lá, coloca lá na fundação. Tem umas Caramba. fotos bem legais, assim, deles no começo. Então isso tem 2 anos e meio, mais ou menos deles pilotando o funil, que a gente criou o funil para fazer o hiperadobe, né? Então, o Igor tinha, ele tá com 13, tinha 11 e meio, mais ou menos, 10 e meio, né? Então, ele pequenininho, quase da altura, assim, pilotando o É, funil que a gente fez pro hiperadobe, bem bacana. que massa. Eu acho que eu até vi umas fotos, eu até separei algumas fotos aqui na esperança de que durante a conversa eu pudesse mostrar. Mas eu só posso mostrar se eu estiver sozinho. Pelo que eu tô vendo aqui, não tem mais o botão de aparecer a foto. Então, fica para uma outra ocasião. Coloca aí. O pessoal vai entrar e vai ver seu perfil aqui, entra para poder ver lá as fotos do processo. E eles estão Mas, lá, assim. Eu vi eles amassando barro, vi eles em cima então, das tudo, paredes. sim. E E é bem gostam? interessante. Os amigos na escola daí perguntam, até os professores querem saber como é que tá, perguntam como é que tá ó, até hoje o processo, né? Porque assim, como somos só nós quatro e foi durante a pandemia, né? E aí a gente não chamava muita gente, assim, né, para estar junto e tal. Agora é que a gente fez um mutirão, foi bem bacana. Mas então só nós quatro, então dois adultos e duas crianças, não era assim um processo muito rápido, né? E o processo da bioconstrução, assim, como implantar isso era um processo novo para nós, ele também aconteceu de uma forma devagar, né? E também por conta da estruturação do sítio como um todo, assim. A gente comprou a propriedade tem 3 anos, não deu 3 anos, a gente está fazendo agora, em agosto. Dia 13 de agosto faz 3 anos que a gente comprou. E aí não tinha, assim, tinha só uma parte da estrada, então nem acesso para chegar lá no sítio a gente tinha, né? Como é morro, então a estrada deu bastante trabalho, já foram 3 empreitadas, inclusive o barro, o primeiro que a gente usou e para praticamente tudo foi vamos dizer assim, da sobra dessa estrada que a gente teve que fazer.
Era essa a ideia, né? Reutilização dos materiais mesmo. Que lindo, massa. Que massa. E toda a terra que vocês usaram até agora foi dessa movimentação de terra ou vocês precisaram trazer? Precisamos trazer uma caçamba de fora. Agora, nesse último processo, porque assim, ó, o nosso processo ele é bem particular, né? Assim, bem como o de qualquer um também vai ser, né? E isso é uma coisa que quanto antes as pessoas entenderem, mais tranquilo vai ser o processo. Porque cada lugar é um lugar, cada, vamos dizer, família ou pessoa tem a sua própria experiência, o seu próprio conhecimento, né? Então, cada processo vai ser diferente. Lá no nosso caso, eu e meu marido estamos juntos há quase 20 anos, e desde que a gente se conheceu, a gente tem esse sonho. Desde que a gente casou, a gente mora na área rural de Joinville, né? Porque Joinville é a maior cidade do estado, não é a capital, mas é a maior cidade do estado, é extremamente industrial, assim, bem industrial mesmo, assim. Mas, inclusive, as pessoas não sabem muito disso, mas 70% do território de Joinville está na área rural, né? E aí, desde que a gente casou, a gente mora na área rural, mas sempre moramos de aluguel. Então, sempre naquela situação de estar tentando plantar, né? E viver de forma mais harmônica com o meio ambiente possível, né? Então, eu sou bióloga, muito mais de paixão do que de profissão, mas sou fitoterapeuta também, fiz uma pós-graduação em gestão ambiental, então sempre voltado para tentar um equilíbrio, tentar viver de forma equilibrada com o ambiente, né? Desculpa. Não. E aí ele é turismólogo com ênfase em meio ambiente. Então também sempre pensando práticas de turismo que sejam ecologicamente corretas, né? E nesses 20 anos, então, a gente morou em várias casas, né, na área rural, e sempre tentando, então, viver de forma equilibrada com o ambiente que estava nos cercando. Mas de construir, efetivamente, não era possível, né? Porque como não era nosso, não tinha muito como fazer, e até de investir é complicado, né? Aí, quando a gente comprou o sítio há 3 anos, a gente, vamos então testar as técnicas, né? Porque o local onde a gente quer construir a casa fica em cima do morro. A gente, vamos dizer assim, meio que deu sorte, né? São 20 anos procurando também, não foi só uma questão de sorte, né? Mas a gente conseguiu comprar uma área onde tinha água, onde não ia precisar desmatar, onde a iluminação do local possibilitava, assim, perfeita, na verdade, né? Mas como a gente não tinha muita prática, então nós começamos um projeto pequenininho, de um 3x3, para guardar material que a gente vem trazendo aí, porta, janela, a gente vem... Coletando, exatamente. Durante essa nossa trajetória, então a gente queria fazer esse 3x3 de hiperadobe para testar, né? Só que morando de aluguel, a coisa foi acontecendo, foi ficando bacana, e aí então a gente resolveu, precisamos transformar isso na nossa casa. Então foi uma adaptação de um quiosque de teste para nossa casa. É isso que tem lá na nossa página. A casa mesmo não vai... a gente diz que ali é a casa provisória e que a casa oficial permanente vai ser lá em cima do morro. Então lá tinha que fazer uma terraplenagem, assim, né? Porque precisa ter um plano razoável, né? A gente até gosta de acompanhar o movimento da terra e respeitar e tal, mas eu tenho um probleminha de articulação, então ter muito desnível não ia facilitar muito, né? Então, por enquanto, agora tá tranquilo, né? Mas a idade vai chegando, a gente precisa cuidar. Então, esse quiosque, entre aspas, se transformou lá na nossa casa. E aí, expandiram o quiosque. Oi? Expandiram o quiosque, no caso. Exato, exato. Entendi. Então, num primeiro momento, fizemos só o 3x3, daí, vamos fazer um telhado mais alto para dormir final de semana. Aí fizemos, né, um telhado alto,
virado para a direção do sol, né? Para que pudesse entrar luz e toda essa questão de luminosidade, de vento, a gente tentou observar. Só não é muito possível ali, porque tem bastante árvore ao redor e a gente, né, claro, quer manter elas ali bem Claro. lindas. Vocês fizeram o projeto, foi? Então, projeto, assim, arquitetônico, foi. Essa é uma das dificuldades, sabe, Caio? A gente sabe que deveria, inclusive, né, para quem estiver ouvindo e puder, foi o que mais nos fez falta. Foi ter um projeto e discutir isso com um arquiteto ou um engenheiro civil que fosse, porque com certeza o nosso processo foi muito dificultado por conta de não ter esse planejamento, não só do quiosque virar casa, mas inclusive agora, ele vai virar casa e aí como é que a gente faz? Né? Então a gente fez o telhado mais alto, aí depois fez banheiro e lavanderia, aí do outro lado então vai ser o quarto, né? Foram decidindo à medida que ia construindo. Exato, fomos decidindo à medida que ia construindo e como nós somos em 4, a casa tá meio grande, assim, né? Não é mais só aquele 3x3, aquele 3x3 virou a cozinha. Sim, ó. O que ia virar o depósito agora já é cozinha. Exato. Tá grande, eu tô vendo a casa. Tá, vocês estão fazendo agora, parece uma área mais arredondada de liberador, não sei se vai ser a sala. Isso, vai ser a sala. Tá legal. Então vocês nunca tinham tido experiência nem com projeto, foram observando as dinâmicas do terreno, as necessidades de vocês, e nem com obra também nunca tinham tido experiência? Então, o meu marido que, nesse caso, salvou a coisa toda, porque o pai dele sempre reformou muito a casa deles, e construiu lavanderia, e construiu isso, e construiu aquilo, e um quarto, e mais um não sei o quê. E aí ele sempre ajudou nesses processos, mas na construção convencional, né? Mas já tinha noção. E aí a gente estudou muito, como diz o Caio, o outro Caio, aí agora meu filho. A gente praticamente virava a noite estudando, eu e ele, né? Porque apesar de ele ter esse conhecimento, né, prévio, mas é totalmente novo a questão de hiperadobe, por exemplo, né? Ou do pallet a pique. A gente usou muito o pallet a pique por já ter uma estrutura, né? Por falta de conhecimento, na verdade, né? A gente sabe que o bambu, e já trabalhamos bastante com bambu, né? Mas não, móveis e a gente sempre foi bem alternativo, assim. E aí teve uma época que a gente trabalhou bastante com bambu, mas aí era movelaria, luminária, divisórias internas. A gente fez várias coisas de bambu. Eu fiz alguns cursos de permacultura, fiz estágio, né? E sempre estudando. Então, nesses 20 anos, a gente já vem meio que se preparando para isso, assim. Foi realmente agora colocar a mão na massa de fato, né? Aquela estrutura arredondada ali é a sala que a gente está fazendo. E a gente quer fazer um telhado verde ali em cima. Mas, inclusive, a gente está com uma dificuldade aí de como que vai botar as madeiras ali em cima, porque como ele vai ser arredondado, né, uma meia-lua, para ter a caída, para ter, né? Estamos estudando. Eu não sei exatamente como que vocês estão pensando em fazer, se é demandar como construir a cinta de amarração, algo assim, mas se você tiver qualquer dúvida assim que eu possa te ajudar, pode me mandar um alô lá, viu? Que a gente se ajeita aí, posso te passar o que eu sei, enfim. Mas vamos fazer uma cinta de amarração em cima, assim, é necessário, né? Porque apesar do hiperadobe ser estruturante, ele precisa estar firme, né? E aí para isso ele precisa dessa cinta de amarração. Com certeza. E esse mutirão aí que vocês fizeram agora, deu para adiantar bastante? Como é que foi assim? Então, deu para adiantar, é bem bacana, né? Mas a gente percebe que o pessoal não conhece. Então, inclusive, antes de iniciar o processo, a gente tem que explicar e tem que contar, na verdade. Porque como a gente saiu de um processo de pandemia, onde a gente ficou realmente bem isolado, o
Porque como eu tenho esse problema de articulação, eu tomo um imunossupressor, né? E aí eu realmente não deveria pegar o Covid, né? Porque podia ser bem perigoso. Então a gente realmente fez isolamento bem direitinho, até eu tomar, né, com as 4 doses e tal. E aí agora os amigos estão retornando, assim, e a maioria nem conhece o sítio, né? Então tem muita coisa para mostrar, tem muita coisa para contar, para falar. Então acaba que adiantou bastante, a gente conseguiu fechar 2 paredes do Pallet a Pique, bem bacana, mas precisa desse processo inicial, né, de explicação, porque a maioria das pessoas não conhece absolutamente nada sobre o assunto, né? E aí é bem interessante, porque aquela coisa que eu já vi, que tu comentou também, mas não vai ter barbeiro, né? Mas não vai Perguntaram, foi? desmanchar. É, Normal, é. Eu vi que o Pallet a Pique vocês fizeram, de um lado vocês fizeram o preenchimento e do outro vocês deixaram aparente, né? Pintaram, achei que ficou isso. massa. Ficou bem Então, diferenciado assim, nem dá pra perceber que é pallet. Só você... exato, exato. Sério, isso é pallet, sim. Daí, como a gente mostra é, pelo lado de dentro, assim, também ele tá rebocado pelo lado de dentro, também não dá para ver, né? Mas a espessura que ficou a parede é exatamente a espessura do pallet. Então, a gente, inclusive, essa foi outra sorte nossa. No terreno tem vários eucaliptos. Então a gente tem usado essas madeiras de eucalipto para estrutura, né? A gente sabe que tá. logo vai ter que trocar, porque como eles não são tratados, né? Mas é uma forma, inclusive, de fazer o manejo, porque a gente está tentando. É claro, primeiro a gente quer se estabelecer, né? Lá na casa, ficar tranquilo, e aí depois trabalhar com a agrofloresta. Então, lá onde tem os eucaliptos já tem um bananal bacana, tem vários pés de frutas. E aí a gente está fazendo manejo de retirada dos eucaliptos, porque ele não é ecologicamente muito bacana, assim, né? Aham. Numa área. Principalmente na monocultura, né? Quando a maioria dos lugares que a gente vê a plantação de eucalipto, eles empobrecem muito o solo e tal. Sim, deixa ácido, né? Tira toda a água do ambiente, então é Pois é. bem complicado. E também é um processo assim de aprendizado constante, né? Agora vocês estão construindo, Sim. conhecer o eucalipto, daqui a alguns meses vocês já vão ter estudado mais, aprendido, conhecido outras técnicas, outras maneiras de fazer e vão organizando a casa, melhorando à medida que vão tendo tempo também para pensar em outras coisas, né? Tendo a casa para morar, para sair do aluguel, para poder descansar por um tempo também, aproveitar o espaço novo de vocês. Eu acho que inclusive, como é que você enxerga assim a mudança que vai vir depois disso, né? Eu não sei qual o contexto que você vive hoje, mas depois da casa pronta, o que você imagina assim, de transformação na sua vida? Então, o nosso processo agora está bem complicadinho, porque inclusive assim, a gente está morando de aluguel, né? Mas a gente precisa sair da casa porque o proprietário quer voltar. Então, isso é uma das coisas que a gente lidou muito nesses quase 20 anos aí, são quase 20 anos, é 19 anos e meio. Que o proprietário quer a casa de volta porque ele quer voltar a morar no mato, né? Então a casa é dele, é isso, vida que segue. Mas a nossa casa ainda não está pronta. Então a gente vai ter que parar, procurar outra casa, né? Se estabelecer um pouquinho, pelo menos, para depois retomar a construção da casa. Então esse é um processo que tá me deixando um pouquinho angustiada, mas vamos aí, já estamos acostumados. Enfim, eu Vai dar imagino. certo. Eu Vai, compartilho vai. do mesmo sentimento que você. Eu moro numa casa também de um francês que Ah, vem para Bahia para um mês por ano, só que já fazem 3 ou 4 anos que ele não vem e agora ele falou, ó, tô indo. putz. E aí Mas vai ter que acontece, deixar vai a dar casa. certo. Procurar enquanto ele tá aqui. Sempre dá, né? Sempre dá certo. Então, tem assim uma angustiazinha por conta, né, da ansiedade de resolver as questões, mas no final sempre dá certo. Então, não é uma questão de achar que não vai dar, é só, poxa, podia estar pronto já. Mas tá, É, não está faz pronto, parte. É para testar nossa exato. fé, para ter mais Tá graça. testando, tá testando. Ô, E Guilherme, aí, vai dar tudo certo. Espero que vocês consigam logo aí encontrar esse lugar e resolver essa questão para adiantar.
Então, assim, ó, na verdade a gente até tem para onde ir. Eu acho que é por isso que eu também não estou muito preocupada, né? A gente tem para onde ir, não vai ficar na rua. Mas a gente queria que fosse aqui por perto, para poder dar continuidade, né? A região onde a gente está morando é no Quiriri. Então é tipo área rural mesmo, assim, é a mais longe que tem da cidade de Joinville, dá 30 quilômetros mais ou menos. Não é nenhum absurdo, mas, né? Então, se a gente tiver que voltar para a cidade, né, esse deslocamento de ficar vindo para cá, né, é bem complicado. Então, a gente está tentando ainda não ir para a cidade, ficar aqui para poder estar mais perto da obra e dar essa continuidade no processo, né? Mas não é bem tranquilo, assim, de achar casa aqui dentro, porque quem tem casa aqui mora, né? Nessa É, região aí de Cariri. Quiriri, Quiriri. que chama, é um nome indígena e chama Silêncio Noturno, Ó, que a beleza. tradução literal, assim. E aí foi interessante que o Caio Filho, conversando na escola dele, com uns indígenas que foram lá da palestra e tal, e eles conhecem a região, e realmente Quiriri significa silêncio noturno, mas dependendo da interpretação, e eles acham que seria dessa forma, o Quiriri é mais do que silêncio noturno. Ele é um termo usado para cemitério indígena. É esse silêncio noturno no sentido de eterno, da passagem dos indígenas. E eu vou pesquisar mais sobre isso aí. Eu achei muito Também. interessante. Que beleza. E me diga uma coisa, vocês escolheram, assim, além do respeito, né, do cuidado com a natureza, você sendo bióloga por paixão também, vocês escolheram a construção com terra por algum motivo além desse de preservação, né, de amorosidade com a terra, ou teve outros motivos? Tem vários, na verdade, né? Um deles é a qualidade que a gente, por ter estudado, que a gente considera que vai ter a construção, né? Primeiro no sentido do equilíbrio térmico que traz, por exemplo, o hiperadobe, né? Isso foi uma das coisas que fez com que a gente optasse pelo hiperadobe, O num frio primeiro aí, né? momento. E daí, como esse equilíbrio térmico, tanto no inverno quanto no verão, ele era importante para nós, sabe? E como a gente não gosta muito de ar-condicionado, por exemplo, né? Resseca e energia e, né? Aí a gente Sim. volta para a questão do respeito à natureza, mas também pela questão da saúde, né? Então, esse equilíbrio térmico foi uma coisa que a gente buscou bastante, mas também pela questão financeira, né? Como somos nós que estamos construindo, com certeza ficou muito mais barato, né? E aí, outra coisa que a gente leva em consideração nesse ponto é que, assim, ó, quando a gente tem que pagar alguém para dar alguma ajuda, alguma coisa assim, a gente valoriza muito mais a questão da mão de obra do que do material. Então, a gente compra muito pouco material, né? Praticamente nada de material externo, né? Tijolo que foi queimado, né? Então, tem todo aquele processo. Ferro, tudo isso foi comprado em bem menor quantidade, mas foi pago pessoas para trabalhar. E é o que a gente acredita ser importante, valorizar as pessoas e não a matéria, o material industrializado. Aham, com certeza, favorecer O as dinheiro pessoas, está indo para a mão de pessoas, né? Que são quem precisam de dinheiro, com não certeza. E grandes não para outras indústrias. pessoas que já estão montadas no dinheiro aí, né? Donas de casa de. Exato, né? Essas grandes indústrias, e aí eles não precisam muito do nosso dinheiro. A gente quer dar o nosso dinheiro para quem precisa mais do que as grandes indústrias. Claro, é dar oportunidade. E aí vocês precisaram de uma mão de obra terceirizada em muitos momentos, e essa mão de obra, ela já tinha alguma experiência com construção com terra? Ou são pessoas que já constroem de alguma forma e poderiam dar essa força aí de acordo com a experiência de vocês?
A gente usou pouco, na verdade, tá? Primeiro por conta da pandemia, aquela questão que eu falei, que a gente ficou realmente em isolamento. A gente utilizou a mão de obra principalmente para a construção da caixa d'água, que era um desafio bem grande para nós. Essa foi mais ou menos de forma convencional, assim. Foi torre, foi? Mas aqui na região, a gente falar disso é algo assim, as pessoas se surpreendem muito. Então, ninguém que tenha ido trabalhar com a gente conhecia, né? Foi tudo. E foram poucas vezes, pouquíssimas vezes mesmo que a gente chamou alguém para ir trabalhar lá e ajudar. Até precisaria mais, né, para o trabalho fluir com mais rapidez. Mas aí tem a questão financeira, mas tem a questão da possibilidade de mão de obra. As pessoas, principalmente aqui no Quiriri, mas isso eu vejo que é de forma geral, assim, na área rural, elas estão... são trabalhos intermitentes, então não é fácil de fazer com que, assim, a gente consiga uma pessoa por um mês inteiro, sei lá, 3 vezes por semana para ir lá trabalhar. Elas, quando alguém chama fora, tem que ir porque, né, é a necessidade. Isso também acontece comigo, assim, mas a gente acaba demandando de um planejamento maior para poder fazer outras coisas enquanto que as paredes vão secando, enquanto que os adobes vão secando, porque a construção com terra, ela é um trabalho de paciência, e lá onde eu moro chove muito. É Mata Atlântica, então o índice pluviométrico é muito alto e Aqui demora... também. Pois é, os adobes, a gente fez uns adobes lá que demoraram muito tempo, sei lá, 2, 3 semanas para ficar pronto, e a gente não tinha espaço para colocar. Enfim, coisas que acontecem de acordo com o que a gente vai conhecendo do lugar, né, da forma de construir por lá, e realmente requer um planejamento para que as pessoas não encontrem outros lugares, porque eles precisam trabalhar todos os dias Exato. para no final do Exato. mês bater aquela meta ali, e realmente é uma questão, assim. Essas pessoas, elas trabalharam na fundação com vocês? Daí foi um amigo nosso que trabalhou na fundação com a gente. Ele quase terminou a faculdade de engenharia civil, então foi bem bacana ter ele ali com a gente naquele processo da fundação, para a gente ter certeza de que estava fazendo de uma forma bacana, assim. Pois é um processo que muita gente ainda não tem confiança, né, na parte de fundação, assim, que é a base da casa, de saber Exato. dimensionar, qual usar. Como foi esse processo, assim, para vocês, da escolha, do dimensionamento? Foi tudo a Então, partir ele dele? ajudou bastante nesse processo, né? Então, a gente cavou, fez uma vala de 40 de largura para poder comportar o hiperadobe. O solo ele já era bem compactado ali, então a gente tirou aquela primeira camada, assim, era um solo com bastante pedra, na verdade, já. Até dificultou bastante, né, para fazer, porque pura pedra, Ixi. muita raiz, então não é fácil, né? Mas aí a gente fez esse 3x3 cavando de 40 centímetros de largura por 40 de profundidade até achar o solo estável, assim, né? E aí preenchemos com pedras de rio, encaixando elas, assim. Aí depois fizemos uma cobertura dessa. Aí pusemos areia para ficar assim, bem homogêneo, né? Bem lisinho, vamos dizer assim, retinho, plano, no nível. É interessante porque assim, ó, o primeiro desafio foi aprender a usar o nível, sabia? Foi Bem mesmo. engraçado. Eita, que é bem importante, viu? O uso dele ali Então, inclusive a gente tinha escolhido um local ali no terreno. Não, vai ser aqui e tal, vamos fazer. Aí fomos tirar o nível. Gente, isso não tá certo, é muita diferença. Aí olhando assim, não parece, né? Aí Pois olhando, é. não, é muita diferença. Dava 70 centímetros de diferença. E a Não, gente não achando que é pode. plano. E achando que era plano, né? Realmente foi bem interessante. Isso há 2 anos e meio atrás, aí hoje dá para dar risada, assim, né? E aí, tá, então vamos procurar um outro local aqui por perto que
Aí a gente encontrou um outro que era mais plano, ia dar ali 20 centímetros de desnível para a gente poder nivelar. Então, fizemos isso de pedra, né, até achar o solo bem firme, com areia em cima para ficar bem lisinho, assim, no nível. Aí viemos com uma manta para impermeabilizar, né, para não subir a umidade para o hiperadobe. E as primeiras fiadas que a gente fez, a gente colocou cimento como aditivo, né, Do Imperadobe. do hiperadobe, para Quantos deixar por ele. Era 5 para 1, não sei quantos por cento, 5 para 1. 20. 20%, sim. E aí É, fizeram nas até qual primeiras. fiada com cimento? A gente fez até a sétima fiada, só que daí, assim, até a terceira foi 20%, aí depois, daí era 7 para 1. Aí quantos por cento dá isso, meu Deus do céu? Então era 7 pás de barro para uma de cimento. Aham. Foi diminuindo porque não precisava mais, né? Vocês fizeram alguma vala de infiltração ao redor? Ao redor, sim, pelo lado da onde vem a água, né? Assim, dos outros lados a gente ainda não fez muito, mas vai ser necessário fazer, principalmente porque agora tem o telhado, né? Sim. Mas então a gente evita que a água que vem do morro chegue na casa. Então ali a gente fez essa vala e aí foi outra sorte, mais ou menos assim, que são escolhas que a gente acaba fazendo, né? Tem uma lagoa que é proveniente de uma nascente bem próxima. Então a gente desviou essa água que é da chuva para essa lagoa, que daí depois ela vai para o rio, que é Uhum. perto da casa, assim, mas tá. Nós estamos a 40 metros do rio para respeitar a área de APP e um pouquinho mais, né? Para cuidar do rio. Porque é interessante, é um rio que é de pequeno, médio porte, assim, pequeno porte, mas ele é um dos rios que abastece o rio Quiriri e o rio Cubatão, que abastece Joinville. Então, 70% da água da Águas de Joinville, que chama, né, que chega lá na cidade, vem daqui do rio Quiriri e do rio Cubatão. Os outros 30% vêm de um outro bairro que chama Vila Nova. Então a gente cuida bastante dessa questão da água, principalmente por causa, não só por causa disso, né, mas por causa disso também. Com certeza. Que bom. E vem cá, a casa inteira ela é feita de Imperadobe? Tirando a parte do pallet a pique. Então, inclusive quando você estava falando do Cobb, a gente não usou Cobb, o Adobe, desculpa, por conta da necessidade de ter espaço para guardar, porque como aqui chove muito, a gente não ia ter espaço para guardar. Então a gente optou por outras técnicas que não demandassem esse espaço, né? A cozinha foi feita de Peradobe, que inclusive, né, num projeto, né, arquitetônico, e aí com certeza tu sabe disso, acabou ficando uma parede interna de Peradobe, né? Então eu tenho ali a divisória entre a cozinha e um corredor para o nosso quarto com 40 centímetros de largura. Então eu estou perdendo um espaço interno bem grande, né? Essa eu me Isso. imaginava, né? Também. Exato, exato. Então é isso, tá bem bacana, na verdade. É, A faz gente- parte da história também do processo de construção. Exato, é bacana de contar assim. Ia ter uma janela fechada assim com veneziana e daí agora vai ficar só a abertura, então a gente tirou a veneziana e ficou só a abertura, né? Também vai ser uma janela interna para o corredor, também não teria necessidade, mas é isso aí, vamos usar de balcão, já colocamos ali, vamos botar umas prateleiras, botamos um tronquinho ali, botar umas plantinhas, vai ficar legal. Ah, aí, uma hora vocês encontram uma solução que vão pensar assim, caramba, ainda bem que a gente colocou essa janela aqui, viu? Isso Porque acontece tanto, isso acontece muito, 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 muito nesse processo, porque às vezes a gente acha que não pensou, mas a gente já estava pensando nisso. Então, ali no processo, meu, ainda bem que a gente botou aquilo bem, bem descobrem legal, coisas assim. novas. E qual foi o critério que vocês usaram para escolher as técnicas? Principalmente essa questão do espaço,
tá? Então não daria para fazer de adobe, porque a gente não tem como esperar esse tempo para secar, né? Então o hiperadobe, como é estrutural, já facilitava um pouco mais, né? Porque como ele ia ser só o 3x3 com eucaliptos em cima e fechar com telhado verde, né? Então era essa a ideia inicial. Aí resolvemos fazer um telhado levantado para fazer tipo um mezanino para dormir ali embaixo. Como o telhado daí ficou bem alto, podia ter um banheiro atrás, né? Então continuamos o telhado e aí fizemos o banheiro e uma lavanderia pequena, assim, só para caber tanque e máquina de lavar. O banheiro e a lavanderia foram feitas de pallet. Por que o pallet? Porque ele ajudava nessa estruturação, né? Em vez de colocar o bambu naquela trama, fazer a trama ainda de bambu, porque como aqui chove muito, o ideal seria ter bambu seco, né? E tratado e tal, né? Como a gente não tinha essa possibilidade de tempo, uma das coisas que dificulta o nosso processo é o tempo mesmo, assim. Para vir para essa casa, por exemplo, a gente já saiu de uma outra em dezembro. Só que a gente, enfim, né? A gente está sem energia elétrica no sítio. Então, essa é a questão principal de por que a gente ainda não está morando lá. Usa um gerador para usar as ferramentas? O que a gente usa de madeira é na motosserra, né? Inclusive com licença ambiental, né? Para usar a motosserra. E o que precisa furar é na furadeira a bateria. Ah, sim. Então, Vezes por semana, assim, vocês se dedicam a construir? Em média. Todos os dias de manhã. Todos os dias de manhã. Assim, claro, quando tem alguma demanda fora que precisa resolver, daí não. Mas desde que começou a pandemia, eu tô desempregada, né? E aí, como a gente se envolveu nesse processo da construção da casa, agora esse é o meu trabalho. Não ganho para isso, né? Mas tô ganhando muito, né? E o marido trabalha no período da tarde e noite. Então, de manhã a gente vai para o sítio, não tem área de celular, não tem nada. Então, esse é um processo, assim, também complicadinho. Que como a gente tem 2 filhos pequenos, né? Ainda são pequenos, né? Demandam de cuidado e atenção. Então, a gente ficar sem área não pode ficar muito tempo lá. Então, a gente vai para lá às 7 da manhã, fica até às 11. Aí eu fico em casa e o marido vai trabalhar, que também é em Piraberaba, dá uns 15 quilômetros daqui mais ou menos. E aí agora ele já voltou para casa. Tá lá assistindo nós. Ah, é? Que massa. Sim. É Luiz, né, o nome dele? É Luiz, aham. Valeu, Luiz, um abração, querido. Poxa, e agora vocês pretendem trazer mais mutirões, né, mais pessoas para agilizar o processo? Então aí na reta, assim, pelo que eu vejo, já estão mais do que a metade, né? Concluída assim, da casa. Sim, mais do que a metade. Já está bem adiantado. Tá bem adiantado. Na verdade, assim, como esse processo de ligação da energia tá complicado, a gente está fazendo à medida que as coisas vão acontecendo, né? Já era para ter sido instalado, porque assim, a nossa propriedade ela é regular, né? Para ter energia e tal. Mas a Celesc, né, que é a provedora de energia aqui em Santa Catarina, tá dificultando. Então, inclusive, a gente está tentando fazer uma mini usina hidrelétrica, né? Sério? Sério. Que já legal. Estudamos bastante. Nesse rio aí? Tá precisando investir um pouquinho, que tá meio complicado, sabe? Mas a ideia é ter autonomia energética. Inclusive, porque como aqui é final de linha, de vez em quando acaba a energia. Então, esse é um dos motivos. Entendi. E com certeza a gente vai fazer mutirões, mas porque ajuda muito, inclusive, anima, né? É gostoso de fazer com as pessoas, né? As pessoas se divertem muito estando lá, amassando barro. E aí, assim, ó, não importa se é adulto, se é criança, se é
Todo mundo ser participa. idoso, inclusive. Participa com o que consegue, e é muito gostoso ver esse processo de descoberta e de alegria na hora de fazer, né? E todo mundo sempre tem história para contar com relação a isso. É muito É, legal, que muito massa. legal. Lá onde eu moro, quando eu faço assim algumas vivências, né? As pessoas vão, aprendem, gostam tanto que voltam, assim, porque eu moro numa comunidade que tem umas 300 pessoas e as casas são próximas, né, umas das Aham. outras. Então as pessoas falam, poxa, quando tiver de novo, me chama. Ou mesmo que não tenha uma vivência no dia a dia da obra, for fazer algo em que eu possa participar, seja um preenchimento de parede, seja um reboco, querem chegar junto assim, porque querem aprender, né, no dia a dia, ver como é que funciona a dinâmica de uma obra e poder estar somente em contato ali, porque coloca uma música, às vezes é um reboco, é uma terapia, né? Nas partes mais pesadas, assim, pouca gente aparece, às vezes quando aparece, mas quando é um reboquinho fino, algo assim, tem um pessoal bom Legal. que ajuda muito. Então, é bem isso, ajuda muito, muito mesmo. Inclusive, é bem interessante isso que tu falou, porque as pessoas sempre comentavam muito, né? Eu botava assim, só um pouco nas redes, mas a galera, meu, que massa! E, meu, me chama para fazer um. Então, por isso que a gente resolveu abrir o mutirão, né? Agora que a pandemia deu uma desacelerada, assim, né? Inclusive, assim, a minha cunhada, ela veio num mutirão desse. E agora nós vamos fazer um curso esse final de semana ali no sítio, né? E ela gostou tanto da ideia que ela vai fazer o curso. Ó, que massa. Muito provavelmente ela não vai construir a casa dela, ela já tem a casa dela, já está estável, agora está aposentada, inclusive. Mas ela falou: gente, isso é maravilhoso! Eu preciso aprender mais sobre isso. E aí ela vai fazer o curso conosco nesse final de semana, porque ela se Legal. encantou demais pelo Um processo. processo. É o processo. É Que muito massa. encantador mesmo. Oh, que massa, viu, gente? Porque realmente tem gente que vai só para poder passar o tempo, se divertir, assim, né? E você tá falando aí que as pessoas, que você não compartilha tanto, mas teve um parênteses aí que você saiu na televisão, né, mulher? Então, isso Foi, ajudou. foi mesmo, foi. Duas Isso vezes, inclusive. foi mesmo, eu só vi uma reportagem. Vou procurar Sim, outra. tem duas. E, inclusive, daí aconteceu, eu não sei bem como é que foi, mas uma outra emissora usou uma das reportagens para fazer uma reportagem menor, mas daí eu não sei como é que foi. Olha, Não, são duas emissoras grandes aqui da cidade. mas É, a repercutiu. Sim, meu, as pessoas ligando, meu Deus, Patrícia, tu tá na TV, que isso? Meus amigos dos meninos ficaram enlouquecidos, assim. Então, aqui na região do Quiriri, o pessoal sabe daquele povo lá que está construindo com barro, e cada vez que a gente acaba meio que se apresentando para alguém, por algum contato e tal, então é vocês, meu, a gente viu na TV, a gente viu. Então, teve um cara que parou, o Caio, filho, no shopping. Falou: Ei, você não é aquele menino que passou na TV que está construindo a casa de barro? Olha, ele deve ter Foi. ficado feliz da vida. Meu, né? Ficou Sim, famoso. sou eu. Foi Oh, que bem massa, bacana. gente. Atingindo Mas foi bem no positivamente. início, assim. Agora tá precisando levar eles de novo lá, porque agora já tem cara de casa, sabe? Uhum. Tô vendo. Queria tanto Então, passar as fotos aqui, mas não tem condições. E por falar nisso de reboco fino, me conte aí, o Tadelact. Há ai, quanto tempo? Porque você me contou uma vez que parece que antes de entrar no curso, né, você já estava praticando Tadelact. E sim. aí já tinha uma certa prática, não foi? Assim, uma certa prática. Sim, já vinha nesse processo de estudo que a gente vem fazendo. O Tadilac, eu descobri ele no meio do caminho e fiquei encantadíssima, encantadíssima, Por quê? por conta de ele ser não impermeável totalmente, mas ele ser, como é que chama? Hidrofóbico? Hidrófugo. Hidrófugo, isso. E seria necessário, num processo de construção ecológica, ter algum tipo de revestimento que não fosse piso, né? A gente não queria que fosse piso cerâmico, né? A gente queria algo, mas que realmente trouxesse
essa impermeabilização que é necessário. E aí eu descobri que ele é muito utilizado no Marrocos, nas saunas públicas que existem lá, nos banheiros públicos que existem lá. Então, aí eu comecei a estudar, mas não é fácil de achar material na internet, né? Não, assim, que te diga exatamente como é. Mostra fazendo, mostra o resultado, é lindo demais, mas e aí, qual é a receita? Aí eu encontrei uma empresa alemã que vende a mistura. Não Pronta sei já, falar. né? Pronta, exato. Eles Mas eu não sei importam falar o nome dessa da empresa, não. Europa. É um nome É, muito difícil. Crasse alguma coisa. Por aí. Enfim, tentei comprar, tá? Tentei Foi mesmo? comprar, sim, mas não deu porque, né, não rolou uma comunicação, né? Enfim, eu falei, tá, vou tentar, achei uma receita e vou tentar. Inclusive ficou muito bacana, assim. Não ficou perfeito, mas ficou aquela textura que quando tu passa a mão é aquela que a gente quer sentir, sabe? Que é aquele Perfeito. babyzinho. Uhum. Gente, quando ficou daquele jeito, a gente ficou encantadíssimo. Oh, que delícia. Então, né? Mesmo não tendo funcionado perfeitamente como era necessário, porque a gente comprou é, tipo um alguidar de barro, um vaso de barro, e isso seria a cuba do banheiro. Aí fizemos o furo no vaso para encaixar, né, o encanamento. Então tinha que impermeabilizar essa peça. E para isso a gente usou o Tadilac. Mas nas bordas ele quebrou bastante, então ele tá lá ainda, inclusive eu mostro, né, para as pessoas que aquele lá foi a minha primeira experiência com Tadilac. Mas de resto, assim, por dentro, por fora, ele deu aquele brilho bacana e tal. Ficou Que muito legal. massa, Aí que fiquei massa. super feliz, né? Falei, É ai, tão bom, né? funcionou. Mas ainda faltava, assim, não tava legal. E aí, quando eu vi o teu curso, eu falei, ai, eu vou fazer porque eu preciso conversar a respeito, né? Saber essa receita que tu passa, né? Esse processo passo a passo, como é que funciona, o tempo para poder polir, o tempo para poder passar o sabão. Então eu já testei eu fiz na lavanderia, assim, uma faixa, né? Aonde vai ficar meia altura para baixo e para cima bastantinho, assim, do tanque e da máquina de lavar, que é aquele azul que eu te mandei. Ah, sim, eu ia Ele perguntar. ficou, aquele Tô ficou ligado. bacana. Ficou massa. E é engraçado porque as pessoas não acreditam muito nisso, né? Ai, que negócio é esse aí de Tadilac? Aí eu digo, então, passa a mão ali para você ver, para sentir essa textura. Olha É assim de único. ladinho pra você ver o brilho que ele tem. É. É o meu mármore lápis lazuli. Oh, meu Deus, que beleza. Isso todo mundo, a pessoa só vai saber o que é depois que tocar, ver de perto Exato. e sentir o que é a Isso, textura, a maciez de um revestimento. Como que a gente pode alcançar isso, né? Que é o que a isso. gente não encontra por aí. Pô, o cimento queimado, ele tem uma estética semelhante, mas a parte da textura, né, completamente diferente, assim, do Tadelac. Eu acho que é uma coisa única, realmente, assim. Quais foram Isso. as suas maiores dificuldades no processo? A hora de polir, esse momento de polir, ele sempre me deixa meio angustiada, sabe? Inclusive ontem eu até ia postar isso, porque o box do banheiro a gente fez de pedra de reaproveitamento também de paralelepípedo. Então, até meia altura a gente fez com essas pedras de paralelepípedo e a parte de cima de tijolos de vidro, que também é de reaproveitamento de uma obra antiga que eles não iam mais usar. Nos deram, então beleza, vamos botar ali. E aí eu fiz um banquinho para poder estruturar esse paralelepípedo, não ia ter pilar, não ia ter nada, né? Então a gente fez tipo um banquinho para dar uma estrutura melhor, para não ficar frágil essa estrutura. E nesse banquinho, então, eu fiz um Tadilac. Mas essa hora de polir, ela ainda me pega às vezes, porque solta, né? Tá ali Hum, passando a pedra, daí ela solta. Aí
tá, será que eu usei muita força? Porque também não pode usar muita força, né? É, Aí, então, tira aquele pedacinho, aí pega um pouquinho de massa, passa ali de novo, só que daí tem que esperar secar, né? e a outra parte já secou. Existem várias Exato. coisas, vários motivos, né, que podem dar trazer essa questão de soltar um pedacinho. Uma é a camada base, né, que às vezes a gente não consegue deixar ela tão colada, seja porque não umedeceu direito, seja porque o traço da camada base não ficou legal, ficou esfarelando, seja porque na hora que a gente foi aplicar a primeira camada do Tadelac, não umedeceu tanto, né? Ela às vezes até umedeceu, mas ela puxou a umidade muito rápido, o ambiente era muito seco. Ou também na hora de desempolar a primeira camada do Tadelac, a gente às vezes não desempolou tão bem certa região, né? E ficou com um ar ali dentro. E na hora que a gente está polindo, essa coisa de expulsar o ar, né? Porque a gente está ali na pedra polindo, então às vezes pode fissurar um pouco, pode soltar um pouco de massa, ou até no momento certo do polimento, né? Porque se a gente não esperar tanto, porque isso vai depender da umidade do ambiente que você está trazendo. Então, quanto mais ele demora para secar, né? Depois que a gente faz, quanto mais lenta é essa secagem, melhor, mais resistente ele vai ficar, né? Então, se secar muito rápido, né? Quando a gente estiver aplicando essa primeira e a segunda camada, é sempre bom avaliar isso para ver se está secando muito rápido e borrifar uma água, mas também não deixar saturar tanto dessa água a ponto de escorrer ou algo assim, porque isso também interfere e pode acabar soltando, né? Então, até a gente acertar a mão, ver o que a gente está errando, é um processo de É, paciência, né? Porque é um não é qualquer... processo. Inclusive, um dos motivos que a gente escolheu o Tadilac foi a questão da textura, mas não só ao toque, porque a gente não conhecia esse tocar no Tadilac. Mas como a gente sabia que ele era macio, e aí eu tenho, voltando, né, essa coisa da articulação, a gente não queria um piso cerâmico que é duro demais. A gente queria algo que fosse mais não maleável, claro, mas mais macio ao pisar, né? Então, esse foi outro motivo. E aí, quando você falou ainda há pouco, eu lembrei e falei, tá, vou. Porque é uma questão de saúde. Eu acredito muito que o ser humano, as necessidades básicas, alimentação, abrigo, né? E essa questão do abrigo, ele é inerente a nós. E ele precisa ser pensado e construído para que ele seja saudável para a gente, né? A gente está dentro da ecologia, nós somos parte, né, da biodiversidade. Então, a gente pode se utilizar com respeito do que a natureza oferece, nos oferecendo também para ela, né, esse retorno, para que ela traga saúde física e mental. Com É isso certeza, que é a gente sempre bom acredita. lembrar disso. Obrigado por trazer essa reflexão, porque às vezes a gente esquece, né? Que Sim, tudo é inerente a gente, e assim como qualquer animal faz seu próprio lar, seu ninho, isso. por que não, né? Fazer. Eu tô lendo um livro, aquele livro Sapiens, não sei se você já ouviu falar dele, Já ouvi falar. esse aqui. Sim, já ouvi falar. É E bom, é? é bom, é bem completo assim. E ele fala, né, que os caçadores-coletores, que são nossos antepassados aí, os Homo sapiens, né, e os Neandertais, eles tinham muito mais vastidão de conhecimento, porque eles sabiam, eles tinham que saber, na verdade, por necessidade, que horas que ia chover, como que Sim. certa planta crescia, né, como caçar os animais, como cultivar os alimentos e cozinhar eles assim, depois da descoberta do Uhum. fogo. E hoje a gente já sabe aonde pesquisar, porque cada pessoa se dedica a uma especialização, né? Então você quer saber como planta, você fala com um jardineiro, com um agricultor, com qualquer pessoa que possa te ajudar a fazer isso daí. E hoje a gente se dedica a coisas mais simples, né? Então, construir nossa casa
talvez para muita gente seja a última das preocupações, assim, das necessidades de aprender, né? Então, ao passo que é um dos três principais pilares que a gente precisa, né? É, Morar, poxa, todo mundo precisa morar para viver bem e de forma digna. Então, por que não colocar a mão nisso, ter participação nisso, né? É sim, e aí fundamental. como a gente passou por processos que foram difíceis, sabe, nessa questão de moradia, assim, teve uma das casas que a pessoa queria, em 2 meses, ela queria casa de volta. Vixe, Então, saca, essa movimentação não é bem fácil. não. Essa insegurança de habitação, né? A gente até ainda há pouco falou de insegurança alimentar, você estava comentando lá, mas essa insegurança de habitação também é bem complicada, né? Claro que não é como alimentar, que essa né? A gente não fica aí uma semana sem comer. Né? Se morar debaixo da ponte uma semana, tu sobrevive, mas não é digno, né? Sim, Todo ser humano tem direito, ele existe, ele tem direito de habitar algum lugar, de ter segurança para dormir com a sua família, sabe? Para ficar abrigado de frio, de chuva, de calor, de tudo isso. Isso é uma necessidade básica do ser humano. sim. Então, por isso que eu acredito nos programas sociais, sabe? São Que é aquilo que a maravilhosos. gente estava falando. Com Isso. certeza, eu também acho. E além de que não retratar essa construção com terra como algo de baixa renda, né? Ou do tipo, você está fazendo isso porque você está precisando morar, então você fez de qualquer jeito, você fez de terra. Então, quando também que a gente vai entender que de mutirão em mutirão a gente pode ir quebrando o tabu do barbeiro para as pessoas, Sim, explicando, né, vivendo, trazendo para casa pronta, trazendo de repente numa época muito fria, entra aqui para você sentir o que está rolando aqui dentro da casa, sabe? é. E cada vez mais cativando, porque isso é um processo que vem se construindo aí há um tempão já. E, enfim, a gente tem tempo para poder consertar um pouco isso, né? Melhorar. Me Isso. conte uma coisa, você fez o piso de Tadelac, foi? Ainda não. Ah, Ainda vai não fiz fazer? o piso, mas vou fazer. Caramba. Porque como ele tem esse processo de secagem, e aí a gente, com essa coisa de se mudar, então, essa instabilidade, né, fez com que eu preciso ter aqueles 3 meses de secagem para iniciar e terminar o processo. E vai ser a última coisa, na verdade. Vai ser 3 meses antes da mudança, eu vou fazer o piso de Tadilac. Ah, sim, legal. Inclusive, você não precisa polir necessariamente com uma pedra, né? Você pode passar uma espátula metálica rígida ali. Essas espátulas japonesas são ótimas para isso, mas também existem espátulas de gesso de decoração que ajudam também nessa questão. Posso depois te passar algumas referências de espátula que é boa para isso, porque ficar na pedrinha para um ambiente muito grande, se você não tiver ajuda, é uma dedicação, viu? Então, eu tenho aumentado os tamanhos das minhas experiências para chegar no banheiro, né? Ah, Então, sim. inclusive para saber a quantidade de massa, para não ter desperdício, né? Para saber a quantidade de massa, para saber quanto tempo eu vou precisar, né? Para poder esperar aquilo secar de uma forma homogênea e poder polir e ter tempo de fazer isso, né? Que nem aquele do banheiro que você fez lá numa parede, eu vou ter 3 paredes daquela para fazer num Hum, dia, para não ter as emendas. A questão da emenda é outra que eu ainda tenho um pouco de dúvida, assim, como lidar com elas, né? a questão, a questão das emendas tem uma questão, que não só você terminar no canto, né, nos cantinhos do banheiro, da parede, mas às vezes se você precisar fazer uma emenda num lugar que está muito grande, num lugar que é. Essa emenda, se você fizer ela, não, ao invés de fazer reta, fazer orgânica, assim, né, curva ou transversal, ela fica menos perceptível, essa questão aí. Claro, acertando a cor, né, trazendo a mesma cor da massa. Eu já percebi Ou uma que, cor totalmente diferente. como é?
Ou uma cor totalmente diferente. Exatamente. Que aí você traz um efeito estético diferenciado também. E para mais ou menos 1 litro de massa, considerando que o reboco tem 1 centímetro mais ou menos de espessura, você consegue trazer 1 metro quadrado de massa. Só que o Tadalac é mais fino, né? Então, com esse cálculo assim, eu posso te passar isso depois também. Ah, legal. A gente consegue ter uma noção da quantidade de massa, né, para fazer. Legal. Acho que isso ajuda também. Eu estou trazendo, planejando aqui algumas aulas novas lá para o curso, para poder informar algumas coisas assim que eu acho que pode ajudar mais no processo, né? Ei, sabe uma coisa que me interessou muito, que eu estava para conversar contigo, mas aí vai passando e acabou passando. Aquela técnica de stencil, de Eu vi fazer. no formulário, tá aqui anotado Então, também. isso. Qual que é o tipo de cera que usa? Porque assim, e tem uns desenhos de stencil maravilhosos. Inclusive, a casa onde meu marido trabalha, que é uma casa tombada pelo patrimônio histórico e tal, tem uma história maravilhosa. Ela tem umas técnicas de pinturas com isso. Tu tá me ouvindo, será? Tava me ouvindo, não? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá. Ligaram aqui de novo. Tá. Então, essa casa que meu marido trabalha é uma casa histórica em Joinville e ele tem umas pinturas de stencil. Não é no Tadilac, né, na parede, mas é uma casa dessas bem antigas, feitas de tijolo cru, reboco de areia, barro e... Essa ali eu não tenho certeza, mas tem umas assim que são com óleo de baleia, mas essa ali eu acho que não, porque a gente está muito longe do mar, mas eu não me lembro. Preciso perguntar para ele do que é o reboco, olha só. Ó, Mas é um reboco natural, com certeza. Nossa, é uma casa maravilhosa. E essa pintura de stencil, que eles conseguiram manter, ela não está na casa inteira, porque é uma casa que tem, sei lá, quase 200 anos. É maravilhosa. E essa pintura me encanta muito. E eu gostaria de poder colocar no Tadilac, nessa que fica em cima ali do tanque de lavar roupa, eu queria pintar. Inclusive, na cozinha, a gente fez, eu não sei se tu chegou a ver, que foi o maior que eu fiz até agora. Ele tem um ondulado, assim, e aí na parte de cima a gente vai fazer o ondulado ao contrário de outra cor, para testar essa questão da emenda. da emenda. Eu preciso muito testar essa questão da emenda. Então, essas curvaturas, essa forma mais orgânica, para não ficar aquela linha reta e ficar muito aparente. Aí, uma das coisas que a gente imaginou de usar ali no meio, caso precisasse, para impermeabilizar, para ele ficar bem direitinho, é algum tipo de rejunte entre um e outro, sabe? Isso é uma coisa legal, porque assim, eu já vi as pessoas usando essas juntas de dilatação para, por exemplo, fazer piso muito grande. Às vezes a pessoa não consegue se dedicar, né, a ter um tempo, até pessoas para ajudar, e acabam fazendo essa junta de dilatação, criando um desenho, uma estética, para poder não comprometer nenhum dos dois revestimentos, né? E isso acontece também. Tu pode me mandar uma foto como se tu... Acho que o Luiz, se estiver assistindo a gente, vai lembrar depois do que tu perguntou para ele, mas uma foto de como é esse stencil, essa pintura, para ver se a gente consegue entender melhor e fazer algo que seja mais próximo, né? Porque existem algumas ceras no mercado, aí existe a pintura, a gente consegue colocar o próprio pigmento em uma cera, ou fazer uma tinta rala de cal depois para poder pintar antes do polimento com sabão. Então, existem algumas formas de se fazer isso, né? A gente pode depois trocar uma ideia e eu te dou umas dicas por lá também. Tá, legal. Bacana. Eu não sei se ele tem foto ali, mas eu peço para ele tirar, porque é muito bacana. Que massa, quero ver. Esse conhecimento ancestral, eu acho fantástico, né? Ele é muito mais natural às necessidades humanas, né? Então, a tecnologia, muitas vezes, ela resolve problemas que nós não tínhamos, né? Com certeza. Então, a gente é do básico, a gente gosta...
de viver, né? Não sobreviver, mas viver, né? E para isso a gente precisa de tempo também, né? Uhum. E esse conhecimento ancestral trabalha muito essa questão de vivência, né? Sobrevivência no sentido de viver mesmo, não de escassez, né? Claro, E aí eu acho veio que a para isso. ciência e os estudos e a evolução humana trouxeram um melhoramento desses conhecimentos, que é a questão da bioconstrução. Porque quando a gente pensa lá nos indígenas, né, é, eles nada mais fazem do que bioconstrução, né? Sempre foi, tudo foi bioconstruído até que veio o tijolo queimado, o cimento. Isso é novo, né? Então, e aí, eu não sei exatamente, mas eu acredito que as propagandas das grandes empresas convenceram as pessoas de que essa era a única forma de construir, né? Eu acho que a gente precisa, assim, de conforto, inclusive estético, né? Porque a gente nasceu nesse tempo, nesse processo que a gente está aqui. Então, a bioconstrução, ela é exatamente isso, assim, ó, é esse conforto de, a, de engenharia, assim, de estrutura, né? Estrutural, para ser seguro para você viver lá dentro, mas também de conforto estético, né? Porque precisa ser bonito, tu precisa se sentir bem no lugar onde você mora. E Claro. conforto térmico, acústico, então essa evolução do ser humano, assim, nesse sentido, eu acho maravilhoso. Reconhecer o conhecimento ancestral e fazer os melhoramentos necessários para que a gente tenha conforto, né? E não tenha mais o barbeiro, porque antigamente realmente tinha, sabe? Sim. Porque as pessoas não tinham Então, como. Eu vou só pegar o carregador aqui, viu? Mas estou te ouvindo. tá. As pessoas não tinham esse conhecimento e até essa necessidade, né? Porque talvez as construções tinham um caráter mais efêmero ali e as pessoas não sabiam até quando podiam morar, né? Assim, na casa. Uhum. Então, eu tô aqui, mas às vezes eu preciso viajar porque, sei lá, o solo está empobrecido, aqui eu não consigo Sim, emprego. Então, eles tinham muito essa cultura do nomadismo, né? do E nômade. não se Uhum. preocupavam com essa etapa, sendo que ela é uma etapa crucial, assim, para que eles pudessem viver, né? Então, as prioridades eram outras, né? Sim, Então, isso acabava sendo deixado de lado porque, enfim, não sabiam até que o barbeiro estava lá por conta das rachaduras, né? Achavam que o barbeiro ia estar lá sim. de qualquer jeito, mesmo se rebocasse ou não. Então, essa é uma questão que a gente precisa tá lembrando, porque a gente não quer só dinheiro, né? A gente quer dinheiro, quer fazer amor, quer comida boa, quer Exato. casa boa. Então faz parte, né? Isso. Não é só fazer uma casa de terra para ter um teto e dormir bem e se proteger. A gente quer viver com estilo, né? Então, Então, aqueles enrolados do Hiperadobe, nossa, aquilo são maravilhosos, né? ficou E eles massa. chamam tanta atenção das pessoas, é tão interessante. Eles dão uma outra estética, mas sabe que a gente usa também aquelas caracóis, inclusive porque de alguma forma a gente sente que aquele enrolar o hiperadobe dá uma estrutura naquele lugar, então estrutura mesmo toda a parede, sabe? Sim, Ele é um blocão assim bem forte, né? Então a gente coloca isso em vários pontos e é praticamente um pilar aquilo, né? sim, com certeza. Eu acho também, porque assim, no final das contas, a parede monolítica, né? Quando ela secar, ela vai virar uma coisa só ali, a parede do Hiperadobe. Tanto que o Sim, saco ele não vai nem fazer mais nenhum papel ali, né? Depois sim, que secar. Mas o próprio sim. formato, a própria geometria tem certas coisas que, por exemplo, uma parede curva de Hiperadobe, ela é autoportante, né? Quando a gente faz uma parede reta, a gente precisa de uns contrafortes, de uns pilares, assim, para que a parede não penda para nenhum dos lados. Mas Isso. a simples geometria
como existem, por exemplo, lugares que as pessoas fazem os muros em formato ondulado, assim, para usar menos material, deixar o muro mais fino, mas deixar ele seguro, né? Firme ali. Então, isso aí, com certeza, ajuda também, de alguma forma, no processo. A gente sentiu isso, sabe? Na construção desse quiosque que hoje é cozinha, a única parede que ficou reta, sem uma estrutura segurando do lado de fora, ela pendeu para fora. O resto, todos que tinham uma curva, elas ficaram bem direitinhas, não trabalhou nada. Só essa ali que ela vinha assim numa curva e terminava onde seria a porta. Então essa parte pendeu. E aí, entendemos. Caramba, faz parte do processo. Por mais que a gente estude, quando a gente vai para a prática, a gente se depara com situações que só ali mesmo passando por isso para poder entender, consertar e faz parte. Exato. E aí, inclusive, a gente tirou uma parte dele, assim, para que não ficasse tão pesado, né? Porque é uma parede que é extremamente pesada. Então, como ele pendeu assim para fora, a gente botou um pilar e fixou ele aqui e tirou um tanto dele, assim. Então, ele ficou só uma meia parede. Então, agora ele já não tá mais pesando para fora. E foi um dos lugares que daí eu também testei o Tadilak, que foi aquele amarelo. Ah, sim. Antes do azul. Antes do azul, exatamente. Lembro. Aí ali ele vai ser tipo uma passagem, assim, balcão entre a cozinha e a sala. Aí, o que aconteceu como um erro acabou virando a solução para outra coisa, né? Viu? Ainda bem que a gente não tirou a parede inteira, viu? Agora fica esse espaço bacana pra gente passar entre prato, enfim, qualquer coisa da cozinha pra sala, da sala pra cozinha. Aí, que massa. Massa, minha querida, maravilha. Pô, muito bom ouvir sua experiência. Muito bom, Que legal. que vocês estão aí em Joinville se dedicando a isso, né? Foi muito legal também poder ver você naquela reportagem, porque ali eu pude ver melhor como, apesar de que você, nas suas postagens, né, com um caráter mais impessoal, assim, posta mesmo a vida real, vendo as coisas ali. Eu vi na reportagem de uma forma mais ampla, assim, né, você explicando, contando um pouco do processo, e fiquei muito feliz ali, só de ver aquilo, eu fiquei já muito animado de ouvir um pouco mais da sua história. E é isso, eu acabei aprendendo muito com você aqui também. Eu acho que isso Que acontece. legal! Com certeza. Poxa! Todo mundo tem algo a ensinar, seja lá para dar inspiração, sei lá, da forma como vive, da forma como constrói. Então, aprendi muito, assim, inclusive dessas técnicas construtivas que você vem fazendo. Então, nos cursos, né, nos próprios mutirões, a gente sempre compartilha com outras pessoas também, sempre aprende. Então, isso é muito importante também, faz uma rede, né, um network ali, pessoas que às vezes ficam para outras vivências e com certeza aprendi muito. Eu estou muito agradecido aqui, muito feliz, não só que você topou ter essa conversa, né, mas que a gente pôde permear aí vários assuntos, várias coisas assim, e com certeza esse foi o melhor convite que eu pude Que fazer, delícia! que você aceitou. Tô até assim. emocionada! Oh, meu Deus! Que Então, massa! isso é muito da nossa vida, assim, é um sonho de uma vida inteira, sabe? E falar sobre isso é interessante, Caio. Você é arquiteto, eu sei disso. Então, você é profissional da área, né? Então, ouvir que você aprendeu alguma coisa, tipo, caramba, que legal, Com certeza. sabe? Nós não somos profissionais da área. E a gente respeita muito, apesar de não ter, inclusive, tido grana para pagar, né? Mas a gente respeita muito esse conhecimento que é adquirido na universidade. Ele é extremamente necessário, né? E aí saber que a gente contribuiu um pouquinho e fortalecer essa rede, né? Que tem muita gente que gosta. Muita gente. A gente vê que as pessoas, quando vão lá, quando falam, curtem a história. Só precisam, às vezes, de um empurrãozinho, uma ajuda, uma rede, né? E, a gente sempre é muito disposto a compartilhar, a ajudar,
a gente acredita que isso é viver. Com certeza. A gente vê que, às vezes, é o mínimo que falta, né, nesse empurrãozinho para a pessoa tomar uma atitude. E a gente vê que é um caminho que faz sentido, né? Um caminho sem volta, assim. Quando a gente vê que existe uma outra alternativa, a gente quer compartilhar para o mundo. Gente, vejam isso, né? Vejam como é possível. E você falou da questão do conhecimento da universidade, é muito importante, e eu complemento dizendo que o conhecimento da prática também, assim, aliado a esse estudo, né? E aliado às observações que você vem fazendo, experimentações, também é algo que é precioso, né? Sim. Nesse processo aí. Então, é dedicação, é paciência, é resiliência de estar ali, poxa, errei, tenho que fazer de novo. Poxa, é um tempo que eu perdi. Mas, no fim das contas, tudo vale a pena. E é isso. É escutar esse resultado, né? Poxa, errei, tudo bem, vamos lá. Com Essa certeza. resiliência às vezes não é muito fácil, mas ela é bem necessária e quanto antes a gente aprender a ouvir o resultado, né? Ouvir no sentido de ler o resultado que não foi legal e tudo bem, vamos consertar, não tem problema, Com né? certeza. Quanto antes a gente toma resiliência disso, mais fácil fica o processo. Entender que faz parte, é isso mesmo. Sim. Que massa, querida. Ó, muitas bênçãos aí Massa. para você, Luiz, Caio, Obrigada. Xará e Igor. Viu que vocês possam ah, sair bem aí desse processo do aluguel, da casa, terminar essa casa, concluir essa questão aí do telhado. A gente pode ir conversando, eu vou estar acompanhando aqui também na página de vocês. Viu? Fiquei de te passar algumas coisas e a gente conversa para poder lembrar de tudo que eu falei aqui. Então, né? Não lembro mais de tudo que a gente já combinou, mas tudo bem também, não tem problema. A gente vai indo nesse processo e vamos se ajudando, todo mundo. É isso aí, a gente tem tempo. E agradeço, viu? Pelo Eu que papo. agradeço. Aí, e tamo junto. Vamos conversando, seja na comunidade, lá do Bom de Barro, seja no processo aí do privado mesmo. Você pode mandar um alô que a gente vai conversando, tá bom? Massa, massa. Valeu, Caio. Sempre que precisar, estamos à disposição, estamos às ordens. É só Obrigado. chamar. E eu Valeu, que Patrícia. agradeço muito, muito, muito. Fortalecer a bioconstrução, a permacultura, o viver bem é o que é importante para nós e estamos junto. Tamo junto. Beleza? Vamos longe. Valeu, minha Vamos. querida. Até mais. Tudo de bom pra Beijo. você. Beijo. Valeu, gente. Obrigada. Tchau.